Oi, 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 boa noite para quem vai participar dessa aula aqui comigo. Estou muito feliz de estar aqui. Esse é um momento de compartilhar conhecimentos e eu adoro fazer isso. Então, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhecia, ou para quem for assistir essa gravação depois, vou falar um pouquinho aqui sobre quem sou eu, né? Meu nome é Cláudia Nogueira, eu sou servidora pública há 30 anos, originalmente sou da área de ciência da computação, e eu comecei a ocupar cargos de chefia, de liderança, e fui percebendo que eu não estava nada preparada para eles. E foi então que eu comecei a estudar muito. Li, fiz cursos, treinamentos, fui ocupando cargos diferentes, fui aprendendo na teoria e na prática. E hoje o que eu faço? Hoje eu mudei completamente de área, hoje eu faço treinamentos de líderes e de equipes e uma mentoria de liderança voltada para mulheres especificamente, porque eu conheço bem essa jornada, esse caminho de ser mulher líder. Então, se você também é mulher líder, se você também sente alguma dificuldade, percebe que você gostaria de ter alguém que te acompanhasse mais de perto e te ajudasse nessa jornada, eu posso ser essa pessoa para você. E eu faço isso com muito prazer. Hoje em dia isso virou meu objetivo, né, profissional, contribuir para que mais e mais mulheres líderes sintam-se fortalecidas e seguras no exercício da sua liderança. E a gente sabe que liderança é liderança para homens e para mulheres. Mas nós, mulheres, por uma série de contextos históricos, de contextos culturais, sociais, a gente tem algumas particularidades, algumas peculiaridades que tornam o exercício da liderança para nós um pouco diferente, com alguns desafios que são exclusivamente nossos e sobre os quais eu gosto de tratar, eu gosto de falar, porque é isso, né, para poder contribuir com a equidade de gênero na liderança. Eu acredito realmente que mais mulheres, na verdade, de uma maneira geral, mais diversidade na liderança contribui muito para que a gente construa um mundo melhor. E assim, uma das grandes portas, uma das grandes oportunidades de se transformar o mundo é através de liderança. Para só para pensar comigo aqui. Não sei vocês, mas eu já tive aulas até sobre isso, que a abordagem é assim: tudo que está acontecendo de bom no mundo e tudo que está acontecendo de ruim também no mundo é fruto de alguma liderança. Pensa, alguma liderança que busca soluções científicas, alguma liderança que starta uma guerra, que inicia uma guerra, alguma liderança que propõe um acordo de paz, alguma liderança que quebra um recorde num esporte, enfim, seja em que área for, a liderança pode ser a boa liderança que transforma o mundo para aquilo que a gente deseja, ou pode ser a liderança ruim, né, que cria mais obstáculos, que cria mais conflitos, mais separações, e é isso que a gente não quer. Então, eu busco que o mundo tenha melhores lideranças, e inclusive lideranças diversas, né? Aí a gente está falando de gênero, está falando de raça também, de todo tipo de diversidade. E é com isso que eu trabalho, é isso que eu gosto de fazer, e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, coloquem aí no chat para mim, de onde vocês são, e quem aqui é líder. Eu queria saber também isso. Quem é líder, quem hoje está exercendo alguma função de liderança. Isso. Ah, olha só que legal. Líder recente, muito bom, muito bom. E é isso, talvez as líderes com quem eu mais tenha trabalhado sejam aquelas que estão no meio da sua carreira, e, e as iniciantes também, né? A gente, quando começa essa jornada de liderança, a gente descobre algumas coisas. Uma delas, que eu gosto de falar muito, é a grande competência-chave, a grande ferramenta que vai mudar a sua liderança, que é a comunicação. Então, feedback é uma comunicação, negociação é uma comunicação, delegação é uma comunicação. Praticamente tudo que você vai fazer como líder é uma comunicação.
E é muito importante, então, que você aprimore a sua capacidade de se comunicar, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa, uma história minha, pessoal, mas que traz exemplos bons de como a gente aplica a comunicação, né? Que é a técnica que eu usei para engajar uma equipe que não estava produzindo e que mal se falava. Então, eu queria saber quem aqui já viveu uma situação semelhante, quem aqui já se viu tendo que liderar uma equipe que mal se falava, você... Ai, gente, desculpa, eu estou com uma tosse terrível, resquício de Covid. Quem aqui já esteve numa situação semelhante a essa e veio aqui para descobrir como que faz? Bota aí no chat para mim, por favor. Legal. Então, acho que em algum momento a gente se depara com um desafio desses, né? Legal. Então, eu fui coordenar um grupo de trabalho que ficou sob minha coordenação a partir daquele momento e que já vinha de um momento anterior em que eles não estavam conseguindo produzir o que tinham que produzir e eles não estavam se comunicando bem. E a pessoa que estava anteriormente coordenando o grupo era uma pessoa que, enfim, não soube fazer muito bem essa fluência da informação. E quando eu cheguei lá, eu tinha uma visão que me permitiu fazer isso, né? E aqui eu quero contar para vocês, então, como que foi que eu fiz isso, que técnica que eu usei, o que foi que eu fiz que deu um clique e que fez com que o grupo começasse a trabalhar de fato. Eu tenho certeza que muitos de vocês querem saber isso, né? E é isso que a gente vai falar aqui na aula. Mas antes, uma coisa que eu queria falar para vocês, não sei, infelizmente, queria fazer uma indicação de livro, que infelizmente não tem ainda em português. Eu até postei esse final de semana sobre esse livro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Let's Talk. Para quem fala, quem tem fluência em inglês, esse livro, eu estou achando ele fantástico, muito maduro em termos de feedback, e traz pesquisas muito já, pesquisas recentes que embasam muito das coisas que ela traz. É uma autora também, e ela embasa muito toda a visão dela sobre... Let's talk, para quem não sabe, significa vamos conversar, né? Sobre a troca de informação, sobre os feedbacks, como que a gente faz os feedbacks. E ela classifica, inclusive, em 3 tipos de feedbacks, porque normalmente a gente entende feedback como feedback positivo ou negativo, né? Para ser didática aqui, eu não gosto de adotar essa classificação, e já vou falar para vocês sobre isso, mas normalmente a gente fala sobre feedback positivo e negativo. Ela dividiu em outros 3, uma categoria diferente. Ela fala feedback de reconhecimento, feedback de coaching, ou de desenvolver a pessoa, e feedback de avaliação, de fazer uma conversa com ela sobre o que naquele trabalho que foi feito, o que ficou bem, o que não ficou, e onde ela pode melhorar a avaliação mesmo, né? E ela fala que a gente tem que entender, quando a gente vai dar feedback, a gente tem que entender qual é o feedback que a pessoa está precisando naquele momento. Não necessariamente é o momento de fazer um feedback de coaching, um feedback corretivo, né? Ou de algum aspecto negativo. E aí, justamente, eu queria falar para vocês sobre a técnica que eu usei. A técnica que eu usei foi oferecer o máximo possível de feedbacks positivos para as pessoas. Ou seja, eu fortaleci a visão de cada um deles sobre os talentos, as forças, os aspectos positivos que eles tinham para contribuir com o trabalho. Era um grupo de trabalho pequeno, mas que reunia 2 áreas. Uma área era a área de TI, a área de informática, né, que precisava fazer um sistema funcionar, e a outra área era a área do cliente, que precisava especificar como que o sistema tinha que funcionar. E eles não conseguiam falar a mesma linguagem, eles não conseguiam se entender, e o trabalho estava muito empacado. E aí começaram a acontecer conversas paralelas, reclamações, aquele clima que não fica bom, né? E quando eu entrei, eu percebi, gente, são pessoas muito competentes, são pessoas maravilhosas que estão aqui empacadas numa visão negativa do processo e de si mesmas, né, uns dos outros ali.
Então, sempre assim, é muito mais fácil você culpar o outro, né? E eu percebi isso. E aí eu comecei eu comecei a... Opa, peraí que saiu aqui. Eu comecei a fazer o que eu estou chamando aqui dessa técnica, né? Que é feedbacks muito frequentes de reconhecimento sobre o que a pessoa estava fazendo bem feito, o que a pessoa estava, o que ela tinha a contribuir ali com aquela equipe. Então, é engraçado porque, inclusive lendo aqui nesse livro, ela fala que a gente tem alguns modelos mentais que nos atrapalham demais para fazer esse tipo de feedback. O primeiro deles é assim, por exemplo, a pessoa já ganha para fazer isso, né? Então, se eu estou pagando bem, mais ainda eu espero que ela não cumpra, que ela cumpra a sua obrigação, e se ela não fez mais do que obrigação, eu não tenho por que reconhecer, eu não tenho por que valorizar o talento, a capacidade, a competência especial que essa pessoa tem, porque isso faz parte do jogo, faz parte do processo. Esse é um modelo mental muito comum, né? Um pensamento muito comum. Muitos líderes pensam assim, que não precisa elogiar porque isso faz parte do jogo, faz parte da obrigação da pessoa, né? E esse modelo mental atrapalha demais, a gente vai ver aqui já já. Um outro modelo mental muito comum é assim, são adultos, não precisam que a gente fique dando tapinha nas costas, né, para produzir. Esse é um erro de quem não entende de comportamento humano e de psicologia comportamental, né? De psicologia humana, de como que a gente funciona, como o sentimento, como as emoções nos afetam e como isso se reflete na nossa capacidade de produção. Então, assim, se você é líder, a partir do momento em que você assumiu esta função, a tradução disso, assim, em outras palavras, é você agora é alguém que precisa entender de gente. Porque o que você vai fazer, o seu trabalho mais importante, a sua função mais importante, é conseguir lidar com essas pessoas, para conduzi-las, para inspirá-las, para que elas façam o trabalho que precisa ser feito. Então, você precisa começar a entender de gente. E é por isso que, às vezes, a competência técnica que você tem e que te trouxe até aqui, inclusive fez com que você assumisse esse cargo, essa função de liderança que você tem, é muito comum que ela não seja suficiente, que você perceba que te faltam outras habilidades, outras capacidades, outras competências, né? Esse jeito para lidar com pessoas. Inclusive, eu já ouvi muitos líderes, até gente que eu já mentorei, assim, eu adoro fazer o que eu faço, o chato é lidar com pessoas, né? O desafio é lidar com pessoas. Mas veja, lidar com pessoas é a função principal que você tem na liderança. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse jeito de pensar e dizer, como eu posso fazer para entender melhor de como lido com pessoas, né? Como que eu lido com isso, como que eu faço, e poder tirar daí resultados melhores, com mais facilidade, com mais tranquilidade, com menos estresse. Às vezes eu vejo muitas líderes totalmente sobrecarregadas, totalmente envolvidas com um trabalho que não está trazendo o resultado esperado, e elas não sabem como mudar essa situação, essa condição. Então, é isso que eu vim contar aqui para vocês, como que você pode fazer para mudar isso. E a grande chave dessa questão é você começar a usar e abusar dos feedbacks positivos, de reconhecimentos, de elogios, de incentivo para as pessoas. Então, tem uma pesquisa que eu gosto de citar aqui para que a gente perceba, né, um embasamento disso, que o que acontece hoje? O problema é que nos ambientes corporativos em geral, segundo uma pesquisa, 37% dos líderes e das líderes não reconhecem um trabalho bem feito dos seus liderados. Então, vejam, 37% é quase 40%, né? Ou seja, 4 em cada 10 veem um trabalho bem feito, mas não reconhecem, não expressam isso, né? Não deixam isso explicitado, por conta de pensar dessa forma que a gente estava falando aqui agorinha, né? Então, tem gente, inclusive, que pensa assim, não vou elogiar, porque se eu elogiar, estraga.
E esse é um grande equívoco, a gente vai ver já já por quê. Uma outra parte dessa mesma pesquisa revelou que 16% dos líderes não dão crédito às ideias dos liderados. Isso é outro grande equívoco. Então, ou seja, uma em cada 6 líderes não reconhecem quando a ideia veio de um dos seus liderados. E isso, quando acontece, isso gera mágoas, às vezes, profundas, e gera um grande desestímulo, um grande desincentivo, um grande desengajamento das pessoas. As pessoas precisam sentir que elas fazem parte, que elas são vistas e que a contribuição delas está fazendo a diferença. É isso que move as pessoas e faz com que elas queiram se engajar mais e produzir mais e se envolver mais. Então, se você quer descobrir como fazer para engajar mais as pessoas, a receita é essa. Essa foi a técnica que eu usei. É você ter uma capacidade de observar as pessoas e ver as forças as forças delas. Então, adote aí o lema para você. Eu vejo as suas forças e eu quero que você as use. Esse é o pensamento que você tem que ter quando você olhar para cada pessoa da sua equipe. É como se você estivesse olhando e dizendo isso, né? Eu vejo as suas forças, eu quero que você as use, mas de verdade. De verdade. Então, o primeiro ponto aí é você precisa ser capaz de ver essas forças mesmo, esses talentos, esses pontos positivos, essas competências, habilidades, enfim. Quais são as coisas boas que cada uma das pessoas da sua equipe tem. E você precisa deixar claro para as pessoas que é isso que você quer que elas façam, que elas usem isso, que elas cresçam através desse talento, dessa força, dessa habilidade. Então, isso daqui para frente tem que ser um mantra seu. Eu vou ser capaz de verificar, de observar as forças que cada pessoa tem e ajudar cada pessoa a utilizar essas forças. Essa foi a grande técnica que eu usei. E que fez total diferença. Agora eu quero falar para vocês por que que isso faz diferença, né? Uma pesquisa também foi feita dizendo para os líderes se eles entendiam que eles faziam reconhecimento para os seus liderados. 80% dos líderes afirmaram que sim, eu faço esses reconhecimentos constantemente. Só que os liderados destes mesmos líderes, em apenas 20% disseram que recebiam reconhecimento. Ou seja, tem um gap aí, né? Tem um buraco, tem uma compreensão equivocada, porque os líderes estão achando que estão fazendo reconhecimento, que estão observando e reconhecendo os talentos e as forças das pessoas, mas as pessoas não estão se sentindo assim. As pessoas, em muito pouca quantidade, estão entendendo que recebem esse reconhecimento. Olha só, tem um buraco enorme aí, né? Tem uma oportunidade enorme para você atuar, para você crescer, para você aplicar isso, porque as pessoas não sentem assim. E elas precisam sentir de verdade. Porque o resultado dessa pesquisa foi que todas as pessoas que são reconhecidas, que recebem esses feedbacks positivos, esses reconhecimentos, elas são muito mais engajadas. Então, as equipes de alto desempenho são equipes em que as pessoas recebem muito mais elogios do que o normal, porque isso faz com que eles queiram mais contribuir, cada vez mais. Tem um índice do Instituto Gallup, que faz muitas pesquisas, especialmente pesquisas corporativas, e eles têm um índice que prevê o grau de engajamento de uma equipe, né? E aí, a pergunta básica para gerar esse índice dessa previsão é assim: quantas vezes você foi reconhecido na última semana? Quantas vezes você foi reconhecido na última semana? Eles aplicam essa pesquisa. E aí, quanto maior o número de vezes em que as pessoas da equipe tiverem recebido reconhecimento, isso é diretamente proporcional ao grau de engajamento das pessoas daquela equipe. Então, se eles percebem que a resposta foi poucas vezes, nenhuma vez, uma só vez, eles já conseguem prever que o nível de engajamento naquela equipe está baixo. Porque isso é diretamente relacionado, né? Uma coisa leva à outra. Olha só, então,
o nível de ferramenta enorme que você tem em mãos. E é por isso que os times de alto desempenho têm assim, tá, então quantas vezes eu preciso, a pergunta, né? Quantas vezes eu preciso elogiar as pessoas? Os times, vamos dizer assim, médios, né? Pessoas que estão no nível medíocre, que fazem o que é esperado delas, nada além disso, não são ruins, fazem as coisas, mas também não são excelentes, não têm um alto desempenho. Em geral, é 2-1, segundo a pesquisa. Então, para cada 2 elogios, tem um feedback corretivo. Nessa proporção, mais ou menos. Essa proporção mantém as pessoas ali numa zona de conforto, sem muito engajamento. O nível das equipes de alto desempenho é 5,6, quase 6, né? Feedbacks de reconhecimento, de valorização, de elogio, para cada feedback corretivo. E isso teve um efeito de engajamento gigantesco, comprovado pela pesquisa, né? Então, dica número 1 que eu deixo aqui para vocês coloquem na sua agenda um tempo semanal, assim, 30 minutos pelo menos, para você anotar e escrever, pensar mesmo, parar e pensar. O que fulano tem, quais são os talentos do fulano? Onde ele manifestou isso essa semana? E faça isso para cada pessoa da sua equipe. Reserve lá uma meia hora semanal para você parar e refletir sobre isso e depois comunicar isso às pessoas. Seja no tete-a-tete, seja por escrito. Depois a gente vai falar sobre o como fazer, né? Mas agora a gente está trabalhando a ideia. Por que você vai fazer isso? Porque isso vai gerar engajamento nas pessoas. Isso faz com que elas muito mais facilmente queiram contribuir, queiram se arriscar, queiram ter coragem de errar, queiram ter iniciativas, queiram experimentar coisas novas, porque o grau de segurança que você cria, segurança psicológica, né? Você, ao fazer isso com todas as pessoas da sua equipe, você vai semeando, vai plantando ali um ambiente emocionalmente seguro. E nesse ambiente emocionalmente seguro, as pessoas se sentem impelidas a arriscar mais, porque elas sabem que estão protegidas, elas sabem que são vistas, são reconhecidas e que um erro não vai desmoronar tudo. Esse é o grande ponto positivo do uso abundante de feedbacks, de reconhecimento e valorização. É o fato das pessoas se sentirem seguras, emocionalmente protegidas dentro daquele ambiente. Por quê? Porque a gente está, eu sempre falo isso, né? A gente está num contexto histórico, num contexto, o mundo hoje é um mundo de mudanças muito rápidas, de rupturas, né, tecnológicas principalmente, mas de toda ordem, que fazem com que a gente precise dar respostas, que a gente precise se adaptar com uma velocidade que não dá nem para a gente pensar muito. Então, às vezes, a gente vai errar mais do que antigamente. Antigamente, você tinha um mundo mais linear, um mundo mais lento, um mundo que dava mais tempo para você se planejar, para você pensar, refletir com calma no passo que você ia dar. Hoje em dia, as equipes de alto desempenho são equipes que tomam decisões com muito menos informação e vão ajustando no caminho, porque a gente não tem mais essa previsibilidade, essa linearidade do mundo de antes. O mundo agora é muito acelerado. Gente, desculpa. Muito acelerado. E, em sendo assim, a gente precisa dar mais espaço e aceitar com mais tranquilidade os erros que vamos cometer. E a gente precisa fazer com que as pessoas queiram e tenham coragem de tomar as iniciativas, de tomar as decisões que vão precisar ser tomadas. E a gente vai fazer isso juntos, a gente vai fazer isso em equipe. Para isso, todos precisam sentir que aquela equipe, aquele ambiente, ele é seguro. Eu posso errar, eu posso testar, eu posso tentar. Não é que a gente vai brincar com o trabalho, que a gente vai ser negligente com qualquer tipo de, né? Ah, bota resulta aí, deixa o resultado ser qualquer resultado porque tanto faz. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa saber que não teremos as melhores respostas sempre,
e que eventualmente a gente vai dar um passo que não foi o melhor, a gente vai precisar corrigir, a gente vai precisar ajustar o rumo, a gente vai precisar rever aquilo que foi feito. E quanto mais a gente tiver capacidade de conversa para escutar feedbacks corretivos, mais rápido a gente reage. E se a gente reage mais rápido, a gente chega mais rápido no resultado devido, no resultado positivo. E é isso que os feedbacks de elogio, de reconhecimento, fazem. Eles criam esse ambiente emocionalmente seguro, ambiente psicologicamente seguro, para que as pessoas aceitem ouvir os feedbacks corretivos numa boa. E aí, ó, é muito mais rápido. Então, se você quer ter uma equipe que faz diferença realmente, faça isso, coloque na sua agenda, reserve um tempo específico para você ter esta ação no exercício da sua liderança. Você precisa ser capaz de enxergar e reconhecer as forças, os talentos, as qualidades que as pessoas da sua equipe têm. Ah, mas como que eu faço? Como é que eu vou reconhecer isso? Observando e conversando. Existem perguntas, né? Quando eu estou na mentoria, eu ensino muito sobre isso. Que tipo de perguntas você pode fazer? Que tipo de observação é essa? Então, isso aqui é só um gostinho, né? Que vocês estão tendo de como é que funciona a mentoria. Por que eu faço essa mentoria? Porque quando você tem a teoria só, muitas vezes não é suficiente. Tenho certeza que vocês estão já se viram em situação assim, vocês tiveram treinamento, fizeram algum curso ou leram algum livro, mas apesar de terem visto e entendido a teoria, não levaram para a prática. Porque na prática é diferente, porque às vezes a gente esquece, porque às vezes o hábito da gente continuar fazendo como a gente fez acaba sendo mais forte, né? E a gente automaticamente, quando vê, esqueceu aquilo e segue fazendo como sempre fez, segue no hábito, segue no automático e deixa de botar em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria. Então, o que é a mentoria? A mentoria é uma forma de você ter uma pessoa que vai te dar a mão e vai te ajudar e vai te levar e vai te puxar, às vezes até, para que você faça o que tem que ser feito e alcance os resultados desejados. Então, na mentoria eu ensino muito isso, como é que você aborda para descobrir as forças das pessoas, como é que você pode ter conversas que te deem essa visão, essa informação, e como é que você vai ter ou vai oferecer esses feedbacks específicos aqui que eu estou falando, que são os feedbacks de reconhecimento e de elogios, né? São os feedbacks positivos, digamos assim. Assim, tem gente que fala que as pessoas, na verdade, querem os feedbacks corretivos porque são eles que fazem as pessoas crescerem, porque são eles que corrigem o trabalho, né, que resolvem o problema. Sim, é verdade, os feedbacks corretivos fazem a gente crescer. Mas a teoria é essa. Na prática, o que acontece é que todos nós, profissionais, a gente está carente, a gente está faminto, a gente está desejoso ou desejosa de escutar os feedbacks sobre como estamos indo, né? Tem um livro sobre feedback que eu gosto muito, cujo título é exatamente isso. O título é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Porque é isso que a gente precisa mesmo. Todos nós queremos ter esse retorno. Me diz aqui, eu estou indo bem? Está certo? Estou indo no caminho? Estou no rumo? É por aqui mesmo? Devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Ou não? Como eu sempre falo, né? Feedback é aquele jogo do quente e frio, que a gente brinca muito na infância, que a gente, né? Acho que todo mundo aqui já brincou. A gente esconde um objeto, depois uma pessoa está fora da sala, a gente esconde o objeto, depois a gente chama a pessoa para entrar na sala e procurar o objeto e encontrar. E a gente vai dizendo para ela, tá frio, ih, tá gelado, ah, esquentou, tá morno, ah, tá esquentando, pronto, tá pelando, ih, encontrou. Este processo de dizer se a pessoa está quente ou está fria, no trabalho dela, é o feedback. É exatamente isso. E é por isso que ele é tão importante, né? Porque ele é um acelerador de resultados. Veja bem, se você deixasse a pessoa entrar na sala e deixasse ela sozinha e ninguém falasse nada,
a probabilidade maior é que a pessoa ia demorar muito mais tempo para encontrar o objeto. Não é verdade? Claro, porque ela não tem informação se ela está indo bem, se ela está indo mal, se ela está na direção certa, ela vai ter que perder muito mais tempo procurando em todos os lugares. Agora, se você diz para ela, ei, tá frio, ela não perde tempo lá, ela já volta e começa a se redirecionar para encontrar o lugar onde está quente. É isso que a gente faz quando a gente diz para alguém se a pessoa está indo bem ou se a pessoa está indo mal no trabalho. Então, o feedback é um acelerador de resultados, a gente tem que entregar com alegria e receber com alegria, porque isso possibilita que a gente chegue mais rápido, que a gente alcance com mais facilidade, inclusive, perca menos tempo e tenha menos retrabalho, né, menos esforço para fazer o que a gente tem que fazer. Então, cada vez que você, como líder, observa o trabalho das pessoas e oferece um feedback, você está contribuindo para acelerar o resultado delas. Consequentemente, claro, o resultado da equipe inteira, que é, em última instância, o seu próprio resultado como líder. Então, é do seu interesse fornecer feedbacks. Você tem que adotar isso e colocar na agenda, especialmente feedbacks, feedbacks positivos, porque eles têm esse efeito que eu estou falando aqui. Esse efeito de deixar as pessoas mais engajadas, de deixar as pessoas mais dispostas a contribuir mais, de deixar as pessoas mais corajosas para encarar o erro, para ter iniciativa, né, para propor alterações, mudanças, experimentar coisas novas. E a grande ferramenta, a grande técnica que vocês podem utilizar é essa. Então, vocês podem estar perguntando aí, Cláudia, como foi que você fez? A primeira coisa que eu fiz foi uma conversa individual com cada uma das pessoas que fazia parte daquele grupo de trabalho lá. E nessa conversa, eu fiz essas perguntas, né? Eu fiz essa abordagem, eu fui buscando compreender e entender qual eram as forças individuais daquela pessoa, as forças daquilo que fazia ela ter prazer no trabalho e as forças das habilidades que ela tinha para contribuir dentro da parte técnica ali, da competência necessária para fazer o trabalho acontecer. E nessas conversas eu fui captando isso. E cada vez que eu percebia que a pessoa estava, que ela fazia aquilo, que ela botava aquilo em prática, que ela usava o talento que ela tinha, eu pontuava, eu reconhecia, eu explicitava aquilo, né? E existe uma forma também boa de você fazer isso, de modo que a pessoa se sinta reconhecida. E isso também eu ensino, né, na mentoria, e trouxe muito resultado. As pessoas começaram a vir já, tomarem iniciativas e vir propor soluções dentro daquela problemática que a gente estava enfrentando. As pessoas começaram a me procurar, as reuniões começaram a ser mais produtivas, eu fiz muito reconhecimento individual e fiz muito reconhecimento coletivamente também, fiz muito reconhecimento nas reuniões, né, do progresso que a gente estava tendo, do quanto aquilo estava impactando positivamente, do quanto estava me deixando satisfeita, feliz, orgulhosa, do quanto estava deixando outros líderes, outras pessoas dentro da cadeia que viam aquilo acontecendo, também satisfeitas, e o quanto aquilo era um resultado procurado, um resultado desejado. Então, oferecer feedbacks de reconhecimento foi foi o grande segredo que eu utilizei. E foi engraçado até, porque eu nem precisei usar tanto feedback corretivo. Fiz tanto esse reconhecimento para as pessoas que elas mudaram a sua atitude. Tem, nesse livro aqui também, ela conta um caso de uma funcionária que estava pensando em trocar de setor, porque tinha tido uma proposta mais interessante nesse outro setor e ela ia ganhar mais. E aí ela foi conversar com a líder dela, e a líder falou assim, olha, eu conheço você, eu sei dos seus talentos, das suas forças, e nesse outro setor você não vai poder usar justamente, porque lá era uma outra natureza de trabalho, né? Você não vai usar justamente aquilo onde você mais brilha, onde você mais aparece, onde você mais contribui. Você vai ter muito mais dificuldade, porque lá eles precisam de uma pessoa com um perfil que não é exatamente o seu. Você acha que só o ganho financeiro vai te compensar, vai te satisfazer? E essa pergunta fez a pessoa mudar de ideia.
Então, você reconhecer, você saber dos talentos das pessoas, inclusive ajuda você a reter talentos, porque você pode mostrar para as pessoas que ali ela tem a oportunidade de usar aquilo em que ela é melhor, né? As forças dela, as capacidades dela, e crescer dentro disso, porque não adianta você ficar estagnado também naquilo que você já sabe. O legal é você ajudar as pessoas a crescerem nas forças delas. E é importante também, tem já um viés da psicologia positiva que diz que, ao invés de a gente ficar procurando aperfeiçoar ou desenvolver aquilo em que a gente é ruim, que assim, você faz lá uma identificação dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, e vai olhar para os seus pontos fracos para tentar melhorá-los, isso é uma estratégia, mas hoje em dia já se reconhece que não é a melhor estratégia. A melhor é você, em tendo conhecimento de quais são os seus pontos fortes, em identificando isso, você focar neles, para aumentá-los, para fazê-los crescer, para desenvolver todas aquelas habilidades. É claro que você pode melhorar um pouco aqui e ali nos seus pontos fracos. Mas quando você cresce, desenvolve, aumenta seus pontos fortes, você brilha com muito mais facilidade e menos esforço. E isso faz parte da sua essência e te deixa muito mais feliz, consequentemente mais engajada, né? Então, a psicologia positiva também embasa toda essa teoria de que as pessoas precisam de reconhecimento para que elas usem cada vez mais os seus talentos e entrem naquilo que a psicologia positiva chama de flow, que é um estado de produção em que você entra tanto em contato com a sua essência e com aquilo que te satisfaz, que você nem percebe o tempo passar. Enfim, sobre flow a gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo. Mas o que eu tinha para trazer aqui hoje era isso, era essa técnica de valorizar as pessoas, abusar abundantemente de feedbacks positivos, porque eles são verdadeiros instrumentos de retenção de talentos e de, principalmente, que a gente está falando aqui hoje, né, de engajamento das pessoas. As pessoas passam a querer contribuir, passam a querer produzir, passam a se interessar muito mais pelo trabalho, e o ambiente fica um ambiente muito mais gostoso, muito mais seguro para que as pessoas possam falar dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus erros abertamente. Você já participou de equipe? É provável que tenha acontecido com você, que você só descobre os erros que foram cometidos quando eles escapam, porque as pessoas não têm coragem de falar, as pessoas ficam tentando ocultar, ficam tentando fingir que está tudo bem, ficam tentando, né, tapar o sol com a peneira, e você descobre isso quando o prazo estoura, quando o documento não é apresentado a tempo, quando você sente falta de alguma coisa, mas você não é informada antes, você não é informada a tempo de pensar num plano B, de tomar uma atitude. Por quê? Porque o ambiente não é psicologicamente seguro, então as pessoas não têm coragem de correr o risco de, de abrir o jogo e confessar, né, comentar que cometeram um erro, um equívoco, algo deu errado ali no processo. Por quê? Porque elas não têm confiança o suficiente de que de que não serão punidas, né, ou não serão expostas ao falar do seu erro. Já ao contrário, quando a gente usa essa técnica que eu estou falando para vocês, de muito feedback positivo, muito reconhecimento, as pessoas sabem que o valor delas não está associado ao erro. O valor delas está visto e confirmado e reconhecido, e que se cometerem um erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. E elas têm muito mais coragem de dizer, olha, aqui eu errei, trouxe esse problema, vamos resolver, me ajudem, pede ajuda, com muito mais facilidade. E a construção da solução é muito mais rápida. Faz sentido isso tudo para vocês? Não sei se vocês estão me acompanhando. Queria ouvir um pouquinho aí, que insight vocês tiveram, se fez sentido para vocês ou não. Quer comentar aqui no chat para mim? Ó. Tem gente ainda chegando agora. Que bom, né? Mas a gente está quase acabando aqui já a aula. Faz sentido, né? Alguém queria falar?
Não sei. Cláudia. Oi, Carla. Então, tô te ouvindo, mas estou no trajeto para casa. Já passei na escola pegar meu livro. Estou te ouvindo, fone não ouvi. Que bom, Mas fico feliz. assim, para não perder, né? Porque esse momento, esse horário estou assim, dessa forma, todos os dias. Mas tudo que você falou fez sentido, sim. Estou gostando muito, estou aprendendo muito. Estou percebendo aqui, essa aula está gravada, eu gostaria de ver com mais calma, né? O silêncio lá do meu quarto. Porque, embora eu esteja acompanhando dessa forma que eu te falei, mas a gente se distrai, né? Muito. É, está dirigindo, né? Sempre tem que prestar atenção também no trânsito. Mas vai ficar Sim, gravada. Aí vocês podem depois, quem quiser pegar o link da gravação, manda um direct para isso. mim, que aí eu mando o link para vocês poderem assistir isso depois. Sempre tem muita gente que pede o link para ver depois, porque realmente esse horário não é todo mundo que pode, né? Eu faço no horário que eu posso. E até estou Isso. pensando em alterar É, esse horário também, porque eu vou começar a ter uma outra mentoria que eu vou fazer, e talvez eu não aham, consiga manter esse horário. que Mas bom. vai ficar gravado sim. Aí quem quiser, manda pede lá no direct para mim. Tá certo. Eu vou querer. Que Mas bom que você eu, gostou, Carla. assim, o que eu ouvi, deu para entender, é muito bom. Mas dá de eu aprender muito mais. Que Muito bom bom, mesmo. que Essa questão bom. de feedback. Para quem está ouvindo a gente aqui, eu tenho uma mentoria, eu tenho duas, né? Uma mentoria de liderança maior, mais ampla, e eu tenho uma mentoria específica para feedbacks, que chama-se Conversas Corajosas, 6 passos para ter conversas corajosas e gentis, que são as qualidades que eu acho que tem que estar presentes no feedback, tem que estar presentes numa líder, coragem e gentileza. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem clicar no link da bio, meu, que tem lá os links para ambas as mentorias, e eu estou com vagas abertas, que eu estava antes, estava em lista de espera, né, da mentoria de liderança, agora eu estou com vagas abertas, e a gente vai, dentro da mentoria, hoje isso aqui é um gostinho, né, do que acontece lá, das conversas que a gente tem e do que eu ensino, porque o principal da mentoria é fazer a prática, né? Ajudar vocês a darem conta, ajudar vocês a construírem a conversa e realizarem principalmente a conversa, né? Acompanhar vocês nesse desenvolvimento dessa capacidade, dessa competência. Então é isso. Vou encerrar por aqui. Agradeço a presença. Para quem for assistir depois na gravação, fico aqui à disposição. Pode mandar um direct para mim, se tiver dúvidas, se quiser conversar um pouco sobre esse tema, será um prazer, ok? Um abraço para vocês, fico muito feliz de estarem aqui comigo e até a próxima.